dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Estamos iniciando mais um Itajubá Entrevistas para você aí nesse tempo de coronavírus, né, que a gente está vivendo. Então, toda informação é muito útil, é muito necessária, principalmente as informações com base, né? Vou voltar a pedir para que a gente sempre reproduza, replique informações as quais a gente já testou a base aí da pesquisa e sabe que é verídica, certo? Bom, para a gente conversar hoje, eu estou aqui no postinho de saúde da Boa Vista para que a gente possa saber como que está o funcionamento desse postinho agora com essas novas medidas de segurança e as novas medidas de saúde. Para isso, eu estou aqui ao meu lado com o enfermeiro falei certo? Dagoberto, é isso? Bom dia, enfermeiro. Bom dia. Bom, a gente sabe que nós temos, normalmente a gente tem o funcionamento, né, cotidiano, mas agora com os tempos do Covid-19, as coisas estão mudando. O que mudou no sentido de vacinação aqui no postinho? Vamos fazer o seguinte, vamos começar então pela vacina, assim, que está todo mundo querendo entender e tomar, que é a vacina da gripe, né? Vamos falar um pouquinho, a gente pode até falar um pouquinho por que é necessário, e aí você pode dizer quem que está vacinando agora e tudo mais. Com a campanha que antecipou, que é da campanha da influenza, sim. Então a gente teve que fazer uns remanejamentos para poder atender a população. Então, assim, para evitar, com essa crise, desse problema de saúde, do Covid-19 que apareceu, então a gente teve que remanejar, fazer um remanejamento na atenção básica no posto de saúde. Então é assim, para não haver, qual que é a base de tudo? É não haver aglomeração de pessoas. Então a gente planejou fazer a vacina em idosos na primeira fase, são idosos e profissionais de saúde, longe do posto. Então a gente planejou fazer aqui próximo na igreja, um lugar mais arejado, onde a gente pode estar atendendo a população idosa. Então, enfermeiro, essa vacina da gripe, então, de primeiro momento, está atendendo os idosos. A partir de quantos anos? 60 anos. A partir de 60 anos, mas também não é aqui no postinho. Para não haver aglomeração de usuários, mesmo porque o posto não é grande, sim, né? Não atende todo mundo. Então a gente pensou em fazer separado para evitar a aglomeração de pessoas. Certo. Então está acontecendo aqui na igreja pentecostal, que é no mesmo lado aqui da calçada, né? Isso, na mesma calçada. Ok. E nós vacinamos muitos usuários já idosos e até que deu certo. E aí tem quem então está dentro dessa faixa, acima dos 60 anos, vem até o postinho aqui primeiro ou pode ir direto para a igreja pentecostal? Pode estar tirando informação aqui com a nossa auxiliar administrativa, Ivanir. Ok. E se já tiver conhecimento que a vacina é lá, que já está sendo divulgada, pode ir direto. Certo. Ok, sobre a vacinação da gripe, então, reforçando que, a primeiro momento, somente estará sendo atendido os idosos acima de 60, a partir dos 60 anos. A partir dos 60 anos. Então, pode vir aqui no postinho, que vai ser encaminhado aqui na mesma calçada para a igreja pentecostal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de se tomar essa vacina, porque às vezes a pessoa pode ficar, mas eu já tomei, eu estou dizendo porque eu tenho uma idosinha lá, meio teimosinha na minha casa, que é minha mãe, e se eu não mandar beijo eu vou tomar puxão de orelha. Então, um beijo, mãe. Mas ela acabou de tomar, alguns meses, poucos meses atrás, ela acabou de tomar a vacina da gripe. Então, de repente, a pessoa fala, eu já tomei a vacina da gripe. De repente, não precisa tomar mais. Precisa ou não precisa? Necessita. Essa vacina é anual, protege contra a síndrome gripal, né? O agente da influenza. Então, é necessário estar anualmente tomando as vacinas. Certo. Então, o conselho e o chamamento é para que se tome a vacina. A partir de 60 anos, os moradores da Boa Vista podem vir, então, tomar a sua vacina. Bom, e aí, e para quem não pode sair de casa? Isso a gente está disponibilizando uma equipe que vai, posteriormente, nas datas que vão ser planejadas e nas casas, vacinar a população idosa. Os restritos e os acamados.
e precisa ligar para agendar alguma coisa, ou vocês já vão até a casa da pessoa? Os agentes comunitários, eles já fazem visitas mensais e já fizeram a lista. Quem está faltando, eles estão indo atrás. Quem ainda não tiveram contato com os agentes, está vindo aqui para passar o nome, o endereço, para a gente estar planejando a ida nessas casas. Entendi. Então, quem já recebe regularmente a visita dos agentes comunitários, não precisa ligar, não precisa agendar, porque já vai chegar até a casa? A listagem já foi feita e os que ainda estão faltando, a gente está incluindo. Então, assim, já está sendo visto isso. Tudo encaminhado. Muito bem. Bom, sabemos que os postinhos de saúde de cada bairro, eles prestam um serviço de consultas, né, de dentistas, de clínico geral e também de pediatras e marcação de exame. Para essas consultas, como que ficou o funcionamento? Consultas eletivas, a gente não está sendo feitas, só mesmo para pessoas com sintomas clínicos, sintomas respiratórios, está sendo passado no médico. Então... Há consultas médicas. Troca de receita, se está tudo bem, a gente está pegando as receitas, está avaliando, está passando aqui uma aferição de pressão, glicemia capilar, tudo está sendo visto, mas não está passando em consulta. Se tiver alguma disfunção, descontrole, aí passa no médico para avaliar. Assim, então fica a dica aí para não superlotar, né? Então, se for alguma coisa que dá para esperar um pouquinho, né? Então, por favor, fiquem em casa, que é o que essa frase que a gente está ouvindo bastante nos últimos tempos, né? E só venha para o postinho se realmente houver a necessidade, como o enfermeiro Dagoberto falou aqui, de troca de receitas, aferimento de pressão. E como que fica também, tem a distribuição de remédios, né, e de curativos, como é que fica essa parte? Pacientes que não podem vir ao posto, a gente está levando os remédios, os agentes comunitários. Mas assim, quem não está vendo muita aglomeração, a gente está entrando um por um, a gente está controlando isso. Alguns estão vindo já pegando receita normalmente, a gente está entregando. Os que não podem, a gente pede para levar. Então, quem está em possibilidade de sair de casa, os agentes estão levando até a casa. Então, quem precisa vai poder vir, mas aí tem uma medida de segurança aqui para não haver a aglomeração. O importante de tudo é não aglomerar usuários dentro do posto. Certo. E a marcação de exames? Porque o postinho também faz esse serviço de marcação de exames, né? Como que ficou? É o mesmo processo. Estão sendo avaliados individualmente pelo auxiliar administrativa, eles trazem as solicitações e ela lança no sistema. Certo. Então, se ainda estiver precisando, se tiver pessoas aí com o pedido da marcação de exame, né, vocês podem trazer então aqui que vai estar marcando normalmente. Sim, isso mesmo. Certo. Bom, agora vamos então a medida. Tem mais alguma interação do postinho para a gente poder fazer? Não, é basicamente isso. Todos estão sendo atendidos na medida do possível, mas com algumas restrições, para aglomeração. A gente está evitando muitas pessoas no posto de saúde. Sim, então... Não, é só isso. Ok. Então, fica a dica aí do enfermeiro Dagoberto, dizendo, então, que a vacinação... Vamos fazer um rebusco aqui do que a gente conversou, né? Então, a vacinação de gripe. Sim. Esse ano vão ser de fases, não vão ser todos que serão vacinados no primeiro momento. Vão ser 3 fases. A primeira é idosos e profissionais de saúde. Sim. E a segunda são profissionais de serviços militares. E a terceira fase, crianças. Terceira fase, gestante, puérperas. Sobre as fases ainda não tem um tempo determinado, né? Tem? Tem. Se eu não me engano, a segunda fase começa em 15 de abril. Ok. Então, antes de 15 de... Certo, eu esqueci as... Não tem problema, mas... Se tiver alguma dúvida, temos o cronograma aqui no posto. Tem o cronograma, tem o
telefone do postinho, né, que pode ligar. Inclusive, é até um dos motivos que nós marcamos essa entrevista com o enfermeiro Dagoberto, para que a gente consiga sanar algumas dúvidas, né, que às vezes são simples, mas para evitar aglomeração aqui, né, você pode ligar aqui no postinho, saber alguma dúvida simples, é fácil de tirar uma dúvida pelo telefone. Quem não puder tirar por telefone, então vocês vão pensar aqui em vir aqui, pode vir, mas aí sem aquela aglomeração, ou pode assistir aí o nosso programa Itajubá Entrevistas, né, e ver se já sana alguma pergunta, né. Eu fiquei em dúvida sobre o seguinte, tem algumas, eu não sei se ainda tem, mas a gente sempre tem algumas vacinas que têm a segunda dose, né? Nesse caso dessa segunda dose, tem alguma restrição, tem alguma mudança? Mas qual a vacina da gripe? Não, da gripe não. Por exemplo, eu não sei se vocês estavam com uma campanha de vacinação, por exemplo, HPV, por exemplo, acho que já passou, mas um exemplo, né? HPV tem a primeira dose, depois tem a segunda dose. Essas são vacinas de rotina, do calendário de vacina. Isso aí posteriormente vai ser aplicado. Agora, neste momento, então está suspenso. É porque assim, sempre está mudando. Chegou para a gente um informativo que vai ter que ser prorrogado essas vacinas de rotina. Então vamos aguardar. Tá para até 15 de abril vacina dos idosos, da campanha. Legal. Então é bom. São vacinas de rotina, após essa data. Então é bom a gente saber se tem alguém com segunda dose aí para tomar. Então o momento não é esse, né? Até dia 15 de abril, então, já se sabe que só será aplicado então as vacinas de gripe para idosos, né? E aí então, para quem não pode sair de casa também para tomar essa vacina, os agentes estão indo até as residências, né, para evitar aglomeração e também para que essa vacina possa chegar a toda a comunidade. Nas consultas de marcação de médicos de rotina também não está acontecendo. Só sintomas clínicos, está passando no médico, está sendo consultado para avaliar. Ok, vamos deixar... Até mesmo a clínica respiratória, está apresentando tosse, febre. Exatamente, é sobre isso que eu queria falar também. Então vamos falar essa dica aí, porque tem muitas pessoas que ainda estão meio duvidosas sobre o que fazer, então, quando você percebe que está com alguns sintomas que pode ser do Covid-19. Na verdade, quais são os sintomas e aí o que ela deve fazer aqui para poder vir no postinho? O paciente, primeiramente, precisa apresentar febre e ter sintomas respiratórios. Tosse, dificuldade para respirar, dor de garganta. Tem que estar vindo no posto para estar sendo avaliado. Então, sentiu algum desses sintomas? Tem uma diferença? Viagem ou contato com pessoas que tenham viajado para países. Sim, isso é uma importante dica. Então, é só esses sintomas associados com quem teve contato. Suspeito ou tenha viajado até 14 dias para países que já é confirmado o Covid-19. Esses países eles são do Ministério da Saúde, que pode ser consultados, né, os países que já têm casos confirmados de transmissibilidade. Sim, então quem apresentar esses sintomas e não tiver tido contato com pessoas dentro desse quadro, então não precisa correr para o postinho. É bom estar avaliando. Se tiver alguma dúvida, sempre o paciente tem dúvidas. Sim. Se tiver febre ou associada a outros sintomas, pode estar vindo que a gente vai estar orientando, se necessário, a gente vai estar sendo uma avaliação médica. Perfeito. Bom, vamos nas diquinhas? Aquelas diquinhas. A primeira é sempre fique em casa, né? Quando puder, então, fique em casa, né? Mas tem as outras dicas também, pra gente, as outras dicas de prevenção, né? Que é sempre importante a gente ouvir um profissional de saúde estar falando para nós. Bom, o melhor remédio é a prevenção, né? O ditado já diz. Então é assim. Como diz a nossa avó, canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Primeira coisa é evitar aglomeração, higienizar bem as mãos, evitar contatos, pelo menos abraço, né, com pessoas próximas. Bom, basicamente é isso. Você tem que evitar ao máximo contatos com as pessoas, principalmente nesse momento de
alta transmissibilidade, né? Sim. Que agora está se transformando em transmissibilidade comunitária, né? Que vai disseminando. Então tem assim, fica em casa, principalmente os idosos e pessoas de grupo de risco. Essas pessoas imunodeprimidas, diabéticos, hipertensos, que fazem uso de medicações imunossupressoras. Então tem que ficar em casa, se isolar mesmo por um tempo, para não haver a transmissibilidade e não se contaminar caso tenha contato, né, com alguém que é portador do Covid, que ainda não só para estar esclarecendo. Sim. Fique em casa. Fique em casa. A gente sempre termina no fique em casa. A gente começa e termina no fique em casa. Uma dúvida aqui que me brotou. Eu sou moradora daqui da Boa Vista. E aí, por exemplo, vindo aqui para o postinho, para a nossa gravação, eu já vi, assim, numas 2 esquininhas, alguns vovozinhos, alguns dos nossos idosos, assim, numa rodinha, conversando na esquina. E aí eu acho que sempre vale, principalmente eu acho que o enfermeiro sendo daqui do mesmo bairro, eu acho que sempre vale aí um conselho, né, para que a gente possa ajudar esses idosos. Orientação nunca é demais, né? Então, assim, são pessoas mais carentes, gostam de conversar, né? Uma roda de conversa, bater papo, então. Já é da nossa cultura, né? Já é da cultura. Mas, assim, independente disso, tem que orientar, reorientar até eles tomarem ciência do problema e ficar em casa, né? É isso. Então, olha, a dica para os vovozinhos que estão acostumados a ficar conversando na calçada. É tão gostoso, né? É tão bom. Ainda mais nós mineiros, a gente tem esse hábito. Necessidade, né? A gente sai para varrer uma calçadinha, daqui a pouco a gente já vê um vizinho e já estamos conversando, né? Mas nesses tempos de coronavírus é essencial que esses nossos costumes sejam pausados, né? Deixado um pouquinho de lado e logo a gente volta de novo a cumprimentar, a dar aquele abraço gostoso que a gente gosta, né? A dar os nossos beijos, tá falando pertinho, como é mesmo da cultura do brasileiro, né? A frase que eu sempre falo aqui: quanto melhor a gente cuidar, mais rápido vai passar, né? Então a gente é por um tempo. E outra coisa, olha que coisa interessante. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, ó, o caos, né? Que a gente gosta de caos. Então ontem a gente estava conversando em casa, eu falei: gente, mas que desespero é esse de sair de casa, né? Eu falo: é tão ruim assim a sua casa, não é? Eu falei: é tão ruim assim a sua casa, é tão ruim. A gente vive dizendo: ai, não tem tempo para isso, para aquilo outro, para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, para cuidar da minha casa do jeito que eu gostaria. Tá aí um momento, não é o melhor momento que a gente gostaria, mas é a obrigação. Então é hora da gente conscientizar, né? Conscientizar do problema e fazer a nossa parte, né? Exatamente. Vamos curtir a nossa casa um pouquinho, nossos filhos um pouquinho, vamos arrumar a casa, né? Aquele guarda-roupa que demora pra gente arrumar. Arrumar as gavetas, vamos passar um pouquinho de tempo com os nossos filhos, né? Que a criançada também tá fora da escola, então estão subindo até no teto. É ou não é? É verdade. Quem tem criança em casa tá assim: meu Deus do céu. Então é isso, gente. Vamos aproveitar para criar outros hábitos e relembrar alguns que estão esquecidos também, né? Era tão gostoso quando a gente brincava com os pais, pega um jogo de tabuleiro, joga todo mundo junto, né? Não é gostoso? Os costumes estão sendo esquecidos, né? Mas tem que resgatar. Agora é o momento, né? Agora é o momento, então a gente saber usar, né, as coisas no momento certo. Então fica a dica aí, né? E para de ser teimoso e querer fazer do contra, né? Porque aí eu deixo outro aqui para os adolescentes, que eu estou vendo alguns adolescentes, tem costume de ser rebeldes mesmo, né? Mas aí eu estou vendo alguns adolescentes: não, a gente vai sair. Eu falei: gente, quando é a hora deles ficarem em casa jogando Free Fire, ninguém quer, aí quer sair pra rua. Quando tem que, não é o contrário. Eu falei: não, gente, essa é a hora de você vai jogar, faz uma sala de bate-papo com os amigos, é este o momento, nada de ficar saindo pra rua, porque como todo mundo está dizendo, não é férias, né? É importante a gente conscientizar.
É uma necessidade. Meu querido enfermeiro Dagoberto, muito obrigado aqui, viu, pelas informações cedidas à TV Itajubá e à comunidade da Boa Vista, que com certeza também já esclareceu outras pessoas fora daqui da Boa Vista também, né, de dentro de Itajubá e também fora daqui do nosso município. Eu agradeço muito e qualquer coisa a TV Itajubá está à disposição. Muito obrigado, espero ter contribuído, né, satisfatoriamente com as dúvidas dos usuários, que sempre tem, né? Sempre tem, não tem jeito. Qualquer dúvida, procurar a unidade básica de saúde, não só aqui, qualquer unidade próxima, vai, pergunta, questiona, que aqui a gente está para esclarecer as dúvidas. São várias dúvidas que vai surgindo, todo dia é uma informação nova, então a gente também está aprendendo, a gente está se adequando e assim vai caminhando. Perfeito, viu? E aí que Deus ilumine muito o trabalho de vocês, que vocês são as pessoas que estão aí, vamos dizer, uma das classes que estão na linha de frente, né? Dessa nossa pandemia. Então, que vocês sejam muito iluminados e abençoados, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, então nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. E aí eu peço para que vocês, daqui a pouco, a 1h também, siga o JI, que é o nosso jornal de Itajubá. E também daqui a pouco a gente vai dar um girinho aí pela cidade, para que a gente possa sanar também algumas dúvidas, alguma informação de todo mundo aí, certo? E aí, por enquanto, a gente fica por aqui, a gente volta amanhã com novas entrevistas. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.